Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio. É pra vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no podcast Escola em Voz, o seu podcast de educação. Estamos aqui para mais um episódio muito especial desta vez. E eu quero te pedir, antes de fazer as devidas apresentações e passar a bola para o meu companheiro, para que você possa nos acompanhar nas principais plataformas de podcast que nós temos no nosso país, na Amazon, na Apple Podcasts ou no Spotify. E se você quiser acompanhar as nossas latas bonitas, pode nos ver e ouvir no YouTube. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dê a sua sugestão. Passo a bola para o meu grande companheiro, amigo, parceiro de vida, Anderson Gross. Muito bem. Bem-vindo, Anderson, para mais um episódio. Como você está, meu amigo? Tô bem, tô bem. Inclusive de um assunto que eu gosto muito, né? Até porque, olha o tema do episódio, né? Brincadeira é coisa séria. Eu já ia falar aquela música do molejo. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Era bom, essa época boa. Molejão? Vem ser feliz com o molejão. Então, guri, bom, hein? Era bom, era muito bom. Mas sabe que brincar... eu não sabia que o universo dos brinquedos, das atividades pedagógicas, lúdicas e tudo mais, existe toda uma seriedade por trás disso. E essa seriedade, quem vai nos contar é o pessoal da Joy Brinquedos, uma empresa séria, mas que vende brinquedos. Apoia o Escola em Voz. Apoia o nosso patrocinador. Muito obrigado, senhor Valdemiro Krenk, Valdemiro Krenk, também Juliano. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos aqui ao Escola em Voz. Começar primeiro, né? Pelo chefe da família. Está em casa, meu amigo. Obrigado por podermos estar aqui nesse dia, né? E como foi falado, brincar é coisa séria. A gente vê que a seriedade de brincar é muito bom, porque envolve segurança e também para que sempre existe um acompanhamento de uma pessoa responsável junto com seus filhos, seja em algum playground, em qualquer lugar, em condomínio, escola, que sempre existe alguém que possa estar acompanhando para que a brincadeira se torne saudável, porque precisamos de segurança nos brinquedos. Hoje a gente usa a norma de segurança para que as pessoas possam realmente ver que tudo que nós fizemos, tanto a fabricação como a instalação do brinquedo, seja feito dentro da norma de segurança, né? Distância de algum obstáculo, de alguma coisa que possa oferecer risco, e para isso a gente também mantém a manutenção dos brinquedos e com prioridade, né? Sem dúvida. Dentro desse contexto, desculpa, seu Valdemiro. Eu já lhe chamo de Miro, né? Então, pode chamar de Miro? Tá, não tem problema. Então, tá bom. Seu Miro, olha só. Estamos em casa. Mas antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu dar aqui boas-vindas Por favor. Né, ao filho, né? Vem cá, o teu pai é de brincar muito ou só quer botar no trabalho? Mesmo, botar no trabalho. Não, seja bem-vindo. Obrigado. Ele tem as brincadeiras. Até achei que ele ia falar uma frase que normalmente eu escutei a primeira vez dele, relacionada à empresa, que ele sempre falava que hoje a gente trabalha para os outros brincar. É uma frase que ele sempre fala quando o pessoal pede com o que a gente trabalha, né? Então a gente apresenta o nosso material e é uma frase muito usada para ele, mas ele gosta de descontrair também. Que bom, porque para trabalhar com brinquedo, né, a pessoa tem que brincar também, né? Tem que imaginar, enfim, né, a criança ou até o adulto, né? Hoje a gente vê assim que a própria ideia do parque
ela já tem hoje parques temáticos que são direcionados ao público adulto, né? Não, e como evoluiu isso, né? Eu acredito que tu já teve um pensamento igual ao meu, em algum momento que tu levou teus filhos dentro desses parques de shoppings playgrounds, mesmo, sim, esses sim. playgrounds, que eles entram numa piscina de bolinha e tu pensa assim, meu Deus, isso não tinha na minha época. Ah, mas o meu sonho Era é pular dentro de uma piscina de bolinhas. Eu consegui isso, inclusive. Foi quando a gente fazia o game das profissões na época lá da Lá da Unisul. Unisul. E aí tinha uma piscina de bolinha da Fanta, que a Coca-Cola era a nossa patrocinadora. E aí era em formato de garrafa da Fanta e as bolinhas laranjas, enfim, né? Borbulhando dentro da borbulhando. garrafa. E aí no final daí os alunos voltaram para a sala de aula, a gente foi desmontar e eu digo, não, vou parar. Eu vim correndo e dei um pulo. Cara, mergulhar numa piscina de bolinha tem muito significado, é muito bom, é bom demais. É libertador. É bom. Já mergulhou? Não mergulhei, cara. Nunca Eu mergulhou? carrego essa vontade comigo. Olha aí, seu Mir, você vai ter que providenciar uma... Mas só para vocês terem uma ideia, os nossos brinquedos eles têm uma resistência. Num tobogã, uma pessoa de 80 quilos pode usar tranquilamente, né? Tô fora, então. Eu também. Se for, não, mas digo eu, no Mas- caso, né? Mas Mas para isso tem solução também. Eu tenho certeza que tem. eu que tenho que dar jeito, né? É isso. Mas pode falar, não tem problema. Mas assim, 80 quilos, hoje Você você... atinge uma faixa etária aí Significativo. adolescente, né? É. Tranquilamente. Tranquilamente. Exatamente. Quando o nosso neto era pequeno, o que ele fazia? Ele chama nós de opa e oma, e daí ele disse, opa, vamos no tobogã. Aí pegava ele no colo, ele tinha medo sozinho ainda, né? E nós dois escorregava, né? Nós brincava muito no parquinho que a gente teve numa área ali que a gente fez ali para Mostruário. exposição, para mostruário. E também desenvolvemos tobogãs com especiais, né? Com umas alturas de 5, 10, até 10 metros já. Já é um brinquedo radical aí. Esse né? é um brinquedo radical que A pode gente já ser um montou adulto. até em empresas, a gente já montou também, né? Para adultos mesmo Pra adultos. usarem, né? Então eles montaram do andar, onde era o escritório deles, para acessar o refeitório. Então o pessoal descia pelo tobogã, quem quisesse descer pelo tobogã. Aí já é um vamos- projeto customizado. Isso, é. Aí- Aí hoje muda, porque hoje a parte de rotomoldagem, então ela tem uma quantidade de peso que a gente coloca para cada peça. Então para esses projetos especiais, tu reforça ele, né? Então tu faz ele mais pesado, mais robusto para ele aguentar peso de adulto daí, né? Olha que interessante. Quando a gente fala brinquedo e fala disso tudo, muitas vezes as pessoas se limitam a pensar no brinquedo somente no parquinho mesmo, na ideia de escola, ou um parque, de um condomínio, um shopping, alguma coisa. Mas vai muito mais além disso, né? Sim. Vai. Porque hoje as startups, empresas modernas, elas querem um diferencial. E quem não tem vontade de descer num escorregador tobogã? desses, né? É a mesma questão da Da piscina, piscina de de bolinhas, bolinha. né? É. Eu tive essa oportunidade, a gente até está desenvolvendo um projeto ali para eles agora, ali em Pomerode. E eles têm ali no Alice Park, eles têm uma piscina de bolinhas grande. Eu fui uma vez lá, a gente pode ir, que é para adulto também. Então, pode ser crianças e adultos, é um lugar que tu pode aproveitar lá também meu, para. Eu invejo vocês dois. Eu os invejo. Você Mas pulou lá- na piscina de bolinha? Lá eu fui. Lá eles têm um circuito todos com cordas e escaladas, e aí tem uma piscina de Eu bolinha. preciso levar que minha esposa pro lugar desse. Não, e o dá pessoal trabalho, fala... às vezes tu quase fica preso lá na piscina de bolinha. Acho que hoje eu preciso... nós temos que pensar bem nisso, porque assim, cai lá no meio. Mas, Pra você sair de lá, você tem que dar jeito, homem. E assim, olha o legal do negócio, né? Quando tu tá se divertindo num lugar desse, tu não tem ideia da estrutura e do quanto você precisa pensar em normas técnicas, em desenvolvimento, em modelagem, em adaptação para aquele público que vai estar usufruindo do brinquedo. O cara tá ali Só quer descer, só quer pular. curtindo. E é o propósito de Sim, vocês, essa né? é a nossa Que ele ideia, esteja ali. não dar esse curtindo. trabalho pro cliente, né? Para ele não precisar se incomodar com essas questões de segurança, né? Então ele contrata a gente para adequar o parque, que eu tenho esse espaço aqui para colocar um brinquedo. Então a gente vai lá, faz um estudo, passa para o nosso parte de engenharia, ele faz o projeto com as distâncias seguras de qualquer parede, alguma coisa que tenha próxima, para eles só montarem e as crianças se divertirem sem risco nenhum, né? E já aconteceu de vocês, por exemplo, pegarem um projeto de uma escola
seu Miro que visita muito, né? Faz muita rota. Nós nos falamos o tempo todo, tá Sim. cada um num canto de Santa Catarina, né? Ele tá na escola e eu também tô. Exatamente. O Anderson. E aí, seu Miro, já aconteceu de chegar numa escola, por exemplo, a escola querer uma Disney? E aí você meio que, eu quero te vender a Disney. Pô, como não, né? Sim. Né? Mas você disse, olha, desculpa, diretora, mas o que vai dar para entrar aqui no seu espaço é isso, aquilo. E aí tem que ter uma defesa técnica, né? Porque Exatamente. vender, quanto mais brinquedos você vender, melhor. Melhor, Isso é do ponto de vista comercial. Mas no ponto de vista da utilidade, até do espaço e até da imagem ali, da poluição visual, isso tudo vocês se preocupam também para que a escola não se arrependa depois, correto? Com certeza. Esse é o primeiro passo, né? Ver o local, poder dizer, olha, aqui cabe isso, aquilo. Ou a pessoa, ela pensou em alguma coisa muito, né, diferente, maior, aí a gente procura opções também, faz ele mais alto e procura fazer alguma adaptação legal para que ela possa usar, né? Não é uma venda pura, é uma consultoria. Consultoria. Isso. Às vezes, eu vejo assim, às vezes a gente chega numa escola e a escola tem um determinado brinquedo que não atende aquela faixa etária que está lá. Sim. Não é? Tem Isso muito a gente disso. enfrenta muito em licitação, né? Como Hum. a gente participa muito de licitação, então licitação, a prefeitura vai lá e compra 100 parques, E aí compra 50 sem parques critério. e distribui nas escolas. Então vai instalar o mesmo parque numa creche, num ensino médio. Então, às vezes, já teve situações de a gente entrar em contato, tentar alterar isso para atender o público que vai utilizar, né? Porque hoje a gente tem mais alturas para, a partir de 3 anos, 2 anos, já pode... É uma altura indicada, só que uma criança que vai brincar num brinquedo para a idade dela, de 80 centímetros, não vai brincar numa de 1,40, de 1,80, que a gente Sim. tem também, né? Então tem toda essa questão de segurança para cada faixa etária também, né? Essas normas de segurança assim que vocês precisam atender, né? Hoje ela quem que é o órgão regulador? Quem que provê, né? Quem que provê essa É a ABNT. ABNT? Isso. Por tudo por dentro de normas da ABNT. Isso. Então, até dos brinquedos, assim, a curvatura do Sim, tobogã, Cálculos, tudo. tudo eles têm os cálculos, tudo. Tem. Obstáculos, a criança não pode ter degrau para subir depois, só a escada mesmo, com corrimão, tudo seguro. E depois os guarda-corpos não podem estar na horizontal, para a criança não poder subir, não pode passar a mão da criança, não pode passar a cabeça da criança. Tudo isso é medido para que isso seja aprovado, né? E aí o projeto de vocês personalizado de acordo com o espaço, porque acredito que não seja só a questão do brinquedo em si instalado no espaço, mas toda a questão de área ao redor, Circulação. de ao redor. circulação, Sim. de acesso também deve ser levado em consideração, Sim. né? Por exemplo, numa saída de um tobogã, você tem que montar ele para ele ter a frenagem. Ele tem que escorregar, ele também tem que ter a questão da frenagem. Ele tem que ser um momento que a criança para e ela não vai cair lá fora, né? Então ela fica ali. Então isso precisa ser tudo estudado, tudo medido. Até a gente estava conversando esses dias com o engenheiro, fazer uns testes de quando você vai jogar algo lá dentro, que isso tem que escorregar no momento certo e também no momento certo ele tem que parar para ninguém se machucar. Porque imagina hoje uma criança, um aluno se machucar numa escola, num brinquedo. A sociedade toda fica sabendo, né? Vai ser ruim para a escola, vai ser ruim para a gente, né? Então a gente vê acontecendo isso e muitas vezes a gente fica feliz que não foi um brinquedo nosso, né? Mas não é isso que nos dá felicidade, né? A Sim, gente sim, tá não, Fica triste de qualquer forma. Triste de mas qualquer mas forma, eu quis né? dizer no sentido assim, Sim. poxa, nós tivemos a felicidade de tomar esse cuidado com antecedência, Exatamente, né? no sentido de que foi alcançado, né? Eu tive uma situação ano passado num cliente que ele me chamou lá, ele queria fazer uma área de playground. Ele tinha uma casinha com um deck na árvore que estava totalmente, né? Não tinha... Irregular. Tava tudo talvez. irregular, né? Aí diz, queria fazer isso, aquilo. Eu estudei para cá e para lá, fiz. Disse, não, acho que não vou fazer, né? Aí eu apresentei um valor para ele disse, não, eu vou fazer, né? E primeiro quem quis escorregar naquele tobogã foi ele, né? Fizemos uma casinha na árvore e quando estava ali pronto, ele pediu, posso escorregar? Pode, né? Então ele foi o primeiro, né? Saiu todo feliz da vida quando pôde sair com esse tobogã lá. Ele pensou, bom, isso aqui é uma atração. Isso é uma atração fora daquilo que a gente estava comentando antes, já falei fora, que as crianças devem ter alguma opção para fazer no intervalo. Então,
lá ele tinha um banco ao redor da árvore, onde que as crianças sentavam no intervalo, ficavam no telefone e ficavam ali. Agora ele tem a atração dele, as crianças ir lá no tobogã e escorregar. Eu acredito que, além de ser o atrativo para as crianças, eu tenho certeza que é a área que eu trabalho, na área de matrículas, consultoria para escolas, né? Ajudando a escola a ser mais atrativa e competitiva, que enche os olhos da família quando chega na escola e encontra um parque, Sim. né? E especialmente um parque que também esteja indoor, coberto, né? Porque nós estamos numa região em que as condições climáticas são muito extremas e alternam, e temos um inverno longo, agora está um pouco meio misturado, mas quando você tem uma área para as crianças brincarem, para elas poderem se divertir, para poder, enfim, isso altera até a ideia de valor da escola. Exatamente, né? A gente tem essa questão muito forte, geralmente final para começo do ano, né? Tem muitas escolas e é um argumento que eles usam, que eles precisam, eles têm pressa quando fecha um parque de a gente instalar, porque eles falam, a gente vai começar a rematrícula e eu preciso desse parque instalado, porque eles veem que isso atrai os pais, né? É um E já investimento que a teve escola está relato de- fazendo, podendo... É. E a ideia, Silmir, como é que começou? Porque eu já pensei em muita coisa na vida, tá? Para sobreviver, ganhar dinheiro, enfim, criar. Mas, assim, uma fábrica de brinquedos, né? Então, isso foi seu primeiro trabalho dentro Não, da... não, eu trabalhei em outras empresas anteriormente, né? E fui conhecendo essa ideia, né? Junto com meu irmão, um período, né? De brinquedos pedagógicos, né? Não sabia nem o que é um brinquedo pedagógico. Eu nunca, né? Bloco lógico, nem sabia para que funciona, mas a gente oferecia, vendia, entregava, mas eu não sabia a funcionalidade, né? Alfabeto, sim, eu sabia que a gente aprendeu na escola, mas quando eu fui no ensino fundamental, eu não tive esse conhecimento para que é, para que não é, né? E ali surgiu essa ideia de vender os brinquedos e também vender parques. A gente fabricava ali uns parques aí de ferro, com 2, 3 balanços, escorregador de madeira, tudo. Aqueles tradicionais dos anos 80, mais ou menos, por aí. Isso Que foi era lá. Que era um serviço de serralheria, basicamente, né? serralheria E marcenaria ali. Marcenaria. que eram os parques da época, né? É. Exatamente. Gangorra, balanço, escorregador individual, não existia um conjunto de parque praticamente, não existia. Sabe como é que a gente chamava na minha cidade? Pracinha. Pracinha, é. Então, assim, anos 80, vamos lá, né? O Brasil era predominantemente de crianças, né? Eu entendo a tua época. Então, predominante de criança. Então, assim, a pracinha no centro do bairro, no centro da cidade, Onde tinha os brinquedos. tinha os brinquedos, era um ponto de encontro. É. E assim, daí tava lá o Hoje pipoqueiro, o tu algodão viu doce. que isso não mudou, né? Porque hoje tu vai na pracinha da sua cidade, tá lá os brinquedinhos pra terceira idade. Ah, verdade. Acompanhou o tempo, Acompanhou a tua geração. Verdade, tem... Tem as academias. Mudou. Mas na época a gente falava, desculpa se eu me cortar, mas assim, a pracinha. Exatamente. Então vocês faziam as pracinhas. Fizemos as pracinhas, vendemos para as escolas também, né? E aí depois foi surgindo outras coisas, outros brinquedos, e a gente foi desenvolvendo alguns brinquedos né, mais atualizados, né? De madeira depois, e no decorrer do tempo surgiu também a questão de plástico, né? E hoje a gente usa o nosso parque 100%, os materiais são recicláveis, né? 100%? 100%. Você pode usar o plástico de novo, você pode usar ele. E as colunas de plástico, ele é feito com material reciclado, né? É de Olha madeira só. plástica, né? Ele é feito basicamente de resíduos de lixo, né? E nós não os fabricamos, mas a gente pega direto de uma fábrica que eles fazem extrusão do material, né? Olha só. Dentro dos perfis que a gente precisa para nossos playgrounds, né? E Legal, hoje, eu creio, quase 90%, 95% do material é feito tudo em plástico rotomoldado, né? Quebrou um escorregador, você pode moer ele de novo, você pode usar ele de novo, né? Olha só. Então, existe, é tudo reciclável, né? Isso é interessante para atualização do parque, né? Você pode comprar um brinquedo da Joy, instalar, né? De acordo com um projeto, com as especificações técnicas, e fazer um planejamento de atualização, né? Que a manutenção inclua uma atualização do parque. Mas foi assim que eu conheci eles, porque eu tava lá no Colégio Prisma, em Pissarras, e aí foi inaugurado lá no Colégio Prisma, lá do Grande Diogo. Diogo, da Cecília.
Foi inaugurado lá uma arena, né? Arena Terceirão, que é um espaço novo lá para o ensino médio, só para Terceirão. Mas a Arena Terceirão, ela foi colocada justamente onde estava o parque. E, inclusive, para poder colocar a Arena Terceirão, o parque tinha que ser removido. Então, imagina remover um parque desses aqui, todo ele completo, né? Com várias estações lá, enfim, vários Um brinquedos. quebra-cabeças. E aí eu pensei, vai desmontar isso aí? Duvido que vai ficar bom de novo. Mas fiquei quieto, né? E eu tava justamente lá no dia que a equipe da Joy Brinquedos chegou. Chegou uma equipe com um caminhão, né? Uma equipe lá uma equipe técnica. E aí o Diogo e a Cecília conversavam por telefone com o seu Miro e pedindo projeto e tal, fazendo toda uma análise. E o parque foi removido por essa equipe, foi colocado num outro espaço e já tinha algumas peças que eles já tinham feito uma anterior recuperação. Então, assim, dependendo da forma como o parque ele é usado pela escola, enfim, e cuidado, ele pode durar coisa de mais de década, né? Eu tenho brinquedos vendidos nessa forma ali já há mais de 20 anos, né? Então, a gente... Esse caso é um de 10 anos, pelo menos, eu acho, né? Não, isso ali acho que é uns 15 pelo menos. 15, né? 15 Nossa. pelo menos. Não, inclusive, parabéns, tá? Porque eu não tô dizendo que o senhor vai fazer isso, e quem tá ouvindo ou assistindo não vai dizer que ele vai fazer. É. Mas a Cecília comprou esse parque dele sem ter condição financeira na época. E ele acreditou na escola e disse, não, a senhora pode comprar, que a senhora vai Lá me pagar. 15 anos atrás. Exatamente, que a escola tava indo Tava para esse novo iniciando, projeto, né? né? Uhum. Saiu do centrinho de Pissarras, foi para esse novo projeto e eles tinham gastado muito com a construção. E aí o seu Miro disse assim, não, pode, a senhora pode ficar tranquila, a senhora pode botar aí, a senhora me dá essa entrada, que com os alunos novos, né? Ele acreditou no projeto dele no parque, né? Com os alunos novos a senhora vai conseguir me pagar aí, a gente faz um mensal e daqui a pouco tá pago. E o mesmo parque tá lá, E a Joy crescendo. crescendo. Exatamente. É assim que se constrói boas relações, né? Sim. Exatamente. E hoje eles acredito que não pensam duas vezes quando precisam de uma situação dessa, de uma manutenção, eles chamam a gente. Não, sem- sim. E pra indicar pensar, também, né, Juliano? Exatamente. Né? É o que aconteceu aqui, né? É uma indicação deles que a gente Sim. tá aqui hoje. Né? Não, É. são fãs de Então- vocês e, inclusive, eu fiquei tão feliz porque essa semana eu estive numa outra escola que é cliente de vocês também, que é ali a da Colégio Global de São Bento do Sul, da Cleide e do Rodrigo. Uhum. E lá eu encontrei o parque, né? Daí eu disse, daí estávamos falando, né? Inclusive, né? Da Arena Terceirão. Daí eu comentei, olha, a gente removeu o parque. Aí eu disse, mas dá pra remover. Tem o pessoal ali de Jaraguá que faz isso, da Joy Brinquedos. Eu falei, não, mas o parque é deles. Eu falei, então vocês estão em boa mão. Então fica tranquilo, é só chamar que eles remove e, enfim, né? Recupera a peça ou coloca uma peça nova É que naquilo que tá mais nesse degradado. processo a gente já faz essa avaliação para ver se tem alguma coisa que precisa ser trocado ali na situação deles. Acho que até tinha alguma coisa trincada, quebrada. Aí a gente já faz a indicação de troca, né, para continuar em segurança, né, para o uso deles, né. Então, como às vezes pode ter uma outra peça que nesse processo de desmonta, muda, pode estar tendo avaria também, mas daí como a gente parafuso, alguma, né? como a gente é fabricante, o material é nosso, essa reposição é muito mais fácil, né. Como é que é a manutenção desses brinquedos aí da responsabilidade da escola? Porque assim, tem muitas vezes também que a escola faz a compra, mas não faz a manutenção correta, né? Eu acredito que não deva ser algo difícil, mas qual seriam aí as principais preocupações que uma escola precisaria ter para manter uma manutenção correta no brinquedo e tê-lo aí por um bom período de tempo? Olha, hoje, nesse material que a gente trabalha, que hoje é praticamente tudo rotomoldado, plástico rotomoldado, é só mais que a gente indica a questão de limpeza mesmo, né? Porque hoje é um material que ele é feito para ficar no tempo, chuva e sol, então ele vai aguentar essa variação do clima, então não teria nada que estragasse. Antigamente tinha os brinquedos de fibra, escorregadores, principalmente, que ele vai ter o desgaste. A criança Sim. vai usando, ele vai desgastando, então daqui a pouco pode soltar uma farpa da fibra de vidro, começa a ficar perigoso. E a fibra de vidro, tem cada E o- história. E Vocês o chegaram a trabalhar com plástico- fibra, não? Sim, Já. a gente trabalhou. Mas, Hoje a gente- aquilo era um medo do cão, não era? Hoje, Exatamente. aonde a gente vê, primeira Tira. coisa, indica se Foi o um- cliente tem intenção de investir, arranca fora. Eu ia contar bota uma um história aqui, mas escorregador. talvez o pessoal da edição ia remover, contando Na, do tubo água. Mas com a própria fibra. madeira que tinha, né? Antigamente usava madeira, hoje Ah, tem Madeira, claro, madeira gente- também tem esse Tem esse gente risco. que hoje eu quero escorredor de madeira. A gente tenta mudar a cabeça porque a gente sabe os riscos que tem, né? Se tu não tiver uma manutenção muito certinha, é muito arriscado ter, né?
Às vezes tem qualquer coisinha, bate alguma coisa, pode soltar um pedacinho, fica perigoso. Uma Meu criança senhor, escorrega. tá louco. Então, Inclusive, ali no Prisma, com a dona Cecília e o Diogo, o escorregador caracol era de fibra, né? ali foi trocado. Foi Quando trocado. foi feita essa manutenção. E já, porque ele já foi, algumas coisas já foi uma vez trocado, né? Daí tu E vai aí? apertando o parafuso, a fibra ela vai ressecando. E aí a gente chegou, não, vamos colocar um roto moldado que vai ser muito melhor. E o que aconteceu é que eles optaram, né? Ele custa bem mais caro, é uma das peças mais caras que tem hoje no brinquedo é o caracol, né? Porque uma peça inteira ela é grande, né? Ela é uma peça única? Única. É. Uhum. Então o forno fabrica ela Inteira. Uhum. Por É a integral, maior né? peça que a gente tem hoje, o maior molde é a do caracol. É quantos metros? Cara, mais ou de menos? circunferência ele deve dar em torno de talvez uns 2 metros, mais ou menos. Se eu não me engano, é 70 quilos A peça inteira. A peça inteira. E é leve, né? É. De certa forma é leve, né? Sim. E aí a gente trocou na época e a gente tem hoje problema que quando você faz essa troca de peça, a maioria das peças eles pedem, quer levar embora porque não tem nem onde descartar. Nós temos hoje problema muito sério para descartar fibra, né? Esses dias foi descartado várias peças ali, você tem que pagar caro pro descarte disso. Que é uma reciclagem diferente. Mas E- aí entra a questão até que meu recicla pai... ou incinera, será? Não sei o que Nossa, os caras não fazem, faz. não sei. A gente pagou uma empresa lá que Que é recolheu, especializada. aceitou, Yes. né? Eles trabalham com Eles fibra, trabalham né? com fibra, né? Não Que é a sei. empresa que antigamente a gente comprava o material deles, então eu não sabia onde que eu ia descartar, eu entrei em contato com eles e falei, não, a gente descarta, mas eles pagam uma taxa também, certo? Eles têm algum lugar especializado para isso, né? Mas entra a questão que meu pai até falou antes, que do plástico a gente tinha peças também que foi trocadas, então essa questão do plástico nosso, aí a gente manda para a fábrica, eles moem tudo, reaproveitam, misturam com matéria-prima novamente, a gente consegue usar de novo, né? A gente tá aqui e a gente pensa, às vezes, a gente fica fechado no nosso mundo de escolas, né? Mas, pô, e aí a gente começa a ouvir as histórias e pensando na quantidade de utilizações desses materiais fora da escola também, né? Exatamente. Então, hoje, basicamente, vocês, eu acredito que o principal mercado consumidor de vocês devam ser escolas, mas o que mais? Que outros tipos de instituições, de empresas vocês atendem hoje com os projetos? Praças, né? Praças Praças públicas, né? públicas. São as praças hoje bastante também, né? Condomínios, clubes, também particular, né? Aham, Temos cliente sim. particular que Coloca compra num sítio, coloca num... Shopping no centers com sítio, seus Sim, playgrounds. já foi feito shoppings projetos também. também já foi instalado em vários shoppings, né? Dependendo do modelo de brinquedo que o pessoal precisa ou quer, né? Mas a gente hoje também já colocou em shoppings. E A nossa visão que também isso está crescendo cada vez mais. O pessoal está vendo a importância de ter uma área de playground, de recreação em qualquer lugar. Hoje a gente já atendeu e atende bastante lanchonetes, posto de combustível, já foi vendido. Tem muito restaurante colocando o seu cantinho Sim. lá infantil, né? O pessoal Tem está disso, vendo né? essa importância e eu pelo menos que tenho, meu pai que teve, não sei se vocês têm filhos também, mas a gente vê essa importância quando tu frequenta um lugar. É. Porque tu tá com uma criança, às vezes a criança não tem paciência de ficar lá sentado numa mesa ouvindo história de adulto. Então eles precisam ter esse local. Fica bom para os adultos que estão ali, podem aproveitar, e a criança tem um espaço para ela aproveitar também, né? Então essa parte de lanchonetes e áreas de food truck também a gente atende bastante nessa parte dos playgrounds, né? E você, o senhor Miro entregou, né? O ouro quando ele falou que chama de Opa e Oma, né? Ah, eu tenho que explicar. Vamos explicar. Posso explicar? Vamos explicar. Atenção, você que nos acompanha em outros lugares do Brasil, que não sabe, né, o que é o Opa e a Oma. O seu Miro e o Juliano são de Jaraguá do Sul, uma cidade de forte colonização alemã, aqui do sul do país, né, Santa Catarina. Do sul do país, do norte de Santa Catarina. A cidade é Jaraguá do Sul, mas fica no norte, tá? São Bento do Sul também é no sul, mas é no norte. De Santa Catarina. De Santa Catarina. E as crianças chamam o avô e a avó, né? De Opa e Oma. Opa e Oma. Agora, Não, por favor. Explicado ao público. E aí, mas era justamente nessa questão da localização da Joy e na referência ao Opa e Oma, que eu ia perguntar a área de atuação da Joy, né? Hoje nós encontramos brinquedos da Joy
nessas diversas instituições, mas em onde a gente vê basicamente Santa Catarina, mas vocês têm uma linha de atendimento que vocês podem expandir e atender o cliente de acordo com a necessidade, né? Sim, podemos. É. Atendemos fora de Santa Catarina, né? Mas a nossa atuação no momento é aqui em Santa Catarina mesmo, né? Mas atendemos o Brasil inteiro, né? E a necessidade é onde somos conhecidos através de redes sociais, de eventos que a gente participa e expõe o nosso produto, e lá onde que as pessoas conhecem, e daí normalmente é solicitado, a gente vende fora também. E o senhor está sempre na estrada, seu Miro? Hoje não mais tanto, mas já Poxa, fiz mas muita estrada toda aí. vez que eu ligo, o senhor tá num ponto diferente do estado, então como é que era antes? Ah, mas diminuiu bastante É? já. É. Diminuiu bastante. Quando eu era pequeno, eu lembro que saía segunda-feira, eu Voltava acordava sábado- no sábado de manhã, Sábado de manhã, de com madrugada. ele em casa, não via ele chegando. Era a semana toda. Na época ligava dos orelhão, a gente esperava à noite a ligação a cobrar do pai dele, ligando em casa. Ô, Juliano, tu era meio que uma cobaia dos testes aí com teu pai ou não? Existe. Desce pra ver se vai dar É certo. porque eu tô curioso pra saber se Tem fibra no se teu tem corpo? brinquedo instalado, se tem brinquedo instalado lá na Joy pra a gente ir lá fazer um test drive. Só é a minha. Não, Eu preciso matar meu desejo, minha vontade. Sabe que se tu tem que só... Bom, tu responde depois. Na verdade, hoje, depois de adulto, eu testo mais do que quando era criança. Hoje é mais seguro, hoje é mais tranquilo testar. É porque nas épocas não tinha nem esses brinquedos. Isso aqui é uma coisa que foi desenvolvido aí. Quer dizer, cada ano a gente desenvolve a coisa para melhorar e coisas novas, né? E naquela época se usava muito aquela questão que a gente já comentou no início, né? Muita coisa de madeira, de ferro só, né? Então, coisas mais frágeis também. É que eu vejo que pelo menos quando eu era criança, não era acho que tão atrativo os playgrounds, né? Que nem é hoje. Hoje tu vê um playground montado, que nem tu fala. Hoje os adultos vêm e falam, na minha salta aos época não olhos, tinha sim, isso. é. Então os adultos hoje invejam as crianças de hoje. É verdade. Ah, esse aqui eu adoro, cara. Esse aqui. Esse aqui dá molinha. Esse aqui, cara, esse aqui é bom demais. E as crianças amam, né? Sim. E pode sentar em cima que não quebra. E nessas andanças de Isso é. vocês ainda encontram brinquedos antigos, brinquedos que já não cabem mais hoje em função dos materiais utilizados ou do próprio design deles? Vocês ainda encontram isso por aí? Encontramos bastante. É mesmo? Bastante. Encontramos muitos lugares, clientes antigos, né, que ainda têm brinquedos, né, até por questão de que eles conservarem e tal, né, existem ainda, estão lá, que já foram vendidos há 30 anos atrás, né, Olha aí. que eu tenho certeza que fazem de 20 a 30 anos atrás, hoje ainda estão, né, só que daí às vezes chega, vamos colocar uma coisa nova, vamos inovar, né, aí ainda às vezes a escola diz, não, eu quero deixar isso ali, mas eu vou comprar um novo para colocar aqui. Porque ela quer ficar com isso. apego. Tem aquele emocional. apego por esse brinquedo, porque ele, né, ele é durável e ainda não está ruim, né? Porque sendo conservado, ele dura bastante tempo, né? Esse piso modular aqui tá uma febre, né? Sim. Tá todo mundo instalando o piso modular. Ginásios de esportes. Os ginásios de esportes. E assim, vocês também sentiram uma demanda crescente no piso modular? Tem sido uma época, quando eu conheci, eu fui buscar esse material, eu acabei ganhando licitação nas prefeituras para colocar esse material. O pessoal queria esse tipo de material. E ele é um material que não é que ele é anti-queda, ele tem um... Eu sei que quando a criança cai, a pessoa cai, enfim, o dano, né, da lesão... O impacto ele amortece mais, né? Ali tem a questão daí para amortecimento aí, aquele piso emborrachado, O que é piso emborrachado é o mais indicado mais pra aí em área de cima ali. playground, né? aquela placa grossa ali mais A em placa cima. verde. Essa aqui? Isso. Esse ele é o mais indicado para área de playground, porque ele tem espessura de 40 milímetros. Então ele está hoje também dentro das normas para impacto de altura até de 1,40, que é o mais alto que a gente usa. Vocês têm um carro-chefe da linha de produtos de vocês? Algo que é o campeão de vendas, assim? O playground. Playground. O playground é o... Que é um conjunto de diversos brinquedos ali Isso, integrados numa peça única. Exatamente. Ele é todo modular, né? Então ele pode começar com uma estrutura, aí tu bota os brinquedos ao redor, e aí dali
vai aumentando, vai fazendo ligações, túneis e aí não tem limite. E sabe que algo assim que eu acho que muitas vezes as pessoas se limitam, especialmente quem tem escolas menores, que eu acho que vale a pena até a gente talvez deixar isso claro aqui, porque quando a pessoa olha um material desses, ela sabe que realmente o investimento não é algo pequeno, considerando, né, Uhum. enfim, né, o material, a robustez e tudo mais. E muitas vezes eu acho que ela se assusta, né? Digo, isso aí não é para minha escola ou para minha escolinha, não é a minha realidade. E ela Sim, muitas vezes não faz nem contato, já criando ali uma barreira, Pré-julgamento um já, né? pré-julgamento. Mas vocês não, naturalmente, não devem, e acredito eu, claro que sim, né? Uma pergunta até meio estranha fazer, mas assim, todo cliente é todo cliente. Sim. Pode ser um escorregador e ponto final, e é só isso que eu tenho para o momento, como pode ser o maior parque de vocês. exatamente. Ou seja, o atendimento tá lá. Não, eu te Sim. atendo. Sim, Você só, porque hoje eu só posso um escorregador, mas amanhã depois, né? Sim. Até porque dentro da área educacional aí, o maior volume de instituições que nós temos são escolas de educação infantil, né? Sim. E normalmente as escolas que trabalham somente com este nicho, elas são escolas menores, Com né? menor recurso, Com menos para investimento, recursos. né? Cara, e a gente sempre tenta dar essa acessibilidade para qualquer um, que a gente falou, para qualquer escola que está começando ou já tem anos no mercado, a gente tenta sempre atender, porque hoje geralmente a pessoa que não conhece, ela vê o catálogo, ela não tem muita noção nem de tamanho, que a gente falou do valor também, então eles acham bonito, eu quero esse aqui. Aí a gente passa um valor lá, não, mas eu não tenho tanto valor. Então a gente geralmente tenta partir para uma conversa mais direcionada, falar, tá, pode expor, eu tenho valor X para gastar. A gente, não, então eu vou montar um projeto que vai se encaixar nesse valor, apresento para ti, e aí se for dentro disso, daí a gente apresenta o projeto, faz um projeto diferenciado para eles, fala, não, é isso que eu quero, vai me atender, e aí a gente acaba fazendo a venda, né? Então, às vezes, o que a gente falou, o pessoal se apega ao catálogo, vê isso ali, tu passa um orçamento, o valor é esse, eles acham que é aquilo, né? Não tem o Sim. que mudar, né? Mas a gente consegue fazer projetos diferenciados, especiais para tanto para a questão financeira como para espaços, então engloba tudo isso, né? Até porque a menor das escolas precisa de Com um, certeza. de Né? um, de um algo assim, porque é atrativo, é gostoso, e acho que, e assim, considerando as minhas crianças, né, quando estavam mais criancinhas ainda, é o momento mais esperado da criança na escola, é a hora de brincar. sim, É. exatamente. Então, Na escola, quem tem 8 anos, 7 anos vai querer, vou pra escola aprender. Uhum. Ela na escola, né? Porque normalmente os pais primeiro, tem playground, né? Eu atendi até um cliente esses dias, né? Ele não tinha playground para uma idade que ele vai aumentar agora A sequência a dos anos sequência escolares ali. dos anos escolares, né? Que é o projeto dele esse ano. Só que ele não tinha playground, só tinha playground aí para os Infantil. bebês, bem infantil. Daí ele disse, eu preciso colocar um brinquedo ali. Eu disse, vamos colocar algo ali, né? Então já coloquei. E o cara ficou super feliz, né? Agradeceu bastante a qualidade, o atendimento, né? Sim. E a gente hoje acompanha muito a questão também de atendimento do próprio funcionário que vai ali fazer a montagem, a gente dá treinamento. Até esses dias a gente deu treinamento, né, pessoal? Porque precisa. E você tem que chegar lá no cliente e dizer, olha, eu vim colocar o brinquedo que vocês compraram, né? E ser educado. E às vezes o cliente também fica em cima, vai ficar assim? Não, vai ficar diferente. Daí já saber também conduzir essa questão, né? Ou, isso aqui veio alguma coisa que não foi conforme, né? Ou isso aqui não vai dar certo. Aí o cliente já me liga, né? Diz, então vamos trocar por isso. Foi um caso também esse ali que de uma escola ali que eu atendi agora. Conheci o cara faz bem pouco tempo, eu nem sabia que tinha escola, né? Me encontrei com ele na igreja, ele me daí falou, eu quero comprar um brinquedo para minha creche. Tá onde? Ali, bairro tal. Aí fomos lá e conversei e fiz para ele, né? Colocamos um escorregador, não deu certo porque ele ficou meio preocupado com as crianças, né? Aí disse, então vamos colocar um tobogã. Colocamos um tobogã no outro dia e o cliente ficou super feliz. Justamente porque ele pôde dizer para os pais que isso aqui é seguro e ele mesmo também viu que é seguro, né? Então a gente trabalha bastante essa questão, flexibilidade também. A questão, hoje não tenho
não tenho todo esse espaço aqui, eu preciso desse espaço aqui para as crianças correrem também. Então vamos fazer aqui, amanhã depois ele vai ter um outro espaço para a criança correr, vamos aumentar o parque. Estamos aí. É uma relação contínua, né? Uma relação contínua, né? Então tem às vezes que a gente já aumentou 2, 3 vezes o parque, né? Colocou mais alguma coisa nova. E às vezes tem uma coisa antiga, a gente emendou. Tem outro cliente ali que também atendi esses dias, que também ele tinha uma coisa bem antiga de madeira, né? Já uma vez, há uns 5 anos atrás, acho que foi feita uma ampliação com modelos novos, com aqueles aqui. Essa semana eu fui lá, visitei ele disse, eu vou arrancar essas coisas velhas tudo fora, eu quero aproveitar isso ainda, e vou mudar de lugar e vou fazer um parque bonito. Fiz um projeto para ele e aprovou, né? Ficou só umas dúvidas lá, expliquei para ele, aprovou. Então, vamos colocar um brinquedo novo para ele, né? Que legal. Então, Isso. é essa a dinâmica Por que a isso que gente o senhor está em campo sempre. Exatamente, a gente precisa estar, né? E a gente, né? E o senhor briga muito com o engenheiro lá ou não? Hum, Ih, briga. eu brigo porque É assim, briga. é que muitas vezes ele vem com as ideias que não, né? Eu quero assim. Eu disse, não, eu tenho que... Ele não eu entende tenho- Bem do quem é que jeito manda. alemão. Ele não entende quem é que manda, às vezes, o engenheiro. Ai, se o engenheiro estiver assistindo, só para deixar bem claro, ser o melhor engenheiro de brinquedos do mundo, tá? Continue com a Joy Brinquedos, não mude, não largue o seu currículo em lugar nenhum. Não. É só porque engenheiro, arquitetos, são brigas constantes, né? Sim. Exatamente. Tem muito pitaco, seu Miro? Tem muita gente que diz, vocês deviam fazer um brinquedo assim, vocês deviam fazer tem. assado. Tem, existe, né? Mas a gente consegue... Respira fundo. A gente tem que Mas respirar tem boas fundo. ideias, às vezes, quando surgem os pitacos assim? Não, dificilmente que eles trazem boas ideias, né? Não que não sejam boas, mas geralmente não tem como Não são encaixar. aplicáveis. Tem como fazer uma criança saindo na boca de um pato, que não sei o quê, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. De vez em quando aparecem uns clientes que tem- querem umas coisas meio sem noção. Ô, Sim. Juliano, e como é que surgiu para ti a Joy? Né? Pro seu Miro foi algo natural, né? Tem a questão da fábrica, depois ali a abertura da Joy e a condução para que a empresa pudesse ter o tamanho que ela tem hoje, o alcance que ela tem hoje, com brinquedos de qualidade, atendendo aí diversas instituições. Tu és o filho do seu Miro. Como é que surgiu para ti? Como é que que veio o interesse para ti? Como é que tu entrou na Joy? O que tu já fez por lá? O que tu faz? Fala para nós. É o aí. mais velho ou mais novo? Eu sou mais novo. Mais novo. mais novo. Cara, na verdade, posso quase dizer que foi herança, né? Que na verdade a gente tinha. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, a vida toda trabalhou com isso, né? Então, a gente teve outros empreendimentos segmentos lá em Jaraguá. A gente tinha uma época uma livraria também, que foi onde eu comecei, né? Então, eu comecei a trabalhar, era da família também, aí eu comecei a trabalhar ali. E meu pai sempre trabalhando com a parte dos playgrounds e vendendo. E aí, até que depois o lado digital meio que encerrou, a gente vendia muitos CDs na época, né? Então, isso foi diminuindo cada vez mais. E aí chegou um ponto que a gente achou, não tá mais valendo a pena, né? E aí, meu pai, na época, já tava ele que tocava a empresa, a gente daí meio que começou a caminhar mais com as próprias pernas, a empresa também, a gente começou a terceirizar a montagem, pegou uma equipe de montagem para nós, então meu pai também estava precisando de ajuda, né? Então foi aonde eu migrei daí para o negócio que sempre foi o carro-chefe da família, né? Que sustentou sempre a família, né? Então foi ali que mais eu comecei, daí na época, quando eu entrei mesmo, eu comecei junto na área de montagem, né? Então eu comecei trabalhando na fábrica, então viajava pela fábrica para aprender bem a parte de montagem. Então eu assumi a parte de montagem, eu saía, montava os parques também, né? E aí depois fui crescendo na empresa também. Por mais que foi herança, mas tive que começar de baixo também. Tem que conhecer a empresa como um todo, né? Para conhecer bem, só passando pelos setores. Exatamente, foi a forma que eu conheci o material. Então hoje isso serve tanto para a gente tu poder passar para o cliente, não, aqui dá certo, aqui não dá certo. Então hoje serve para administrar a empresa. Então hoje dificilmente o montador vai me enrolar que não dá para fazer alguma coisa ou que demora mais do que demora realmente para fazer, porque a gente tem o conhecimento da prática também, né? Certo. Então foi ali que daí eu comecei, aí a gente depois contratou outro pessoal para montagem, aí eu fui partindo mais para parte administrativa. Então hoje eu controlo
ainda a parte de montagem, o pessoal para onde que vai, quando que vai, né? E mais na parte administrativa também, né? Muito bom. E quando você olha assim hoje pro modelo, né, que vocês estão atendendo, estava olhando aqui o catálogo, é, não é só playground, não é só ali os pisos, né, que eu não sabia dos pisos, eu vi agora aqui, mas também tem mobílias, né? Tem Lixeiras, bancos, a gente trabalha também, que é o mesmo material da estrutura do playground, é usado para fazer a parte dos bancos, das lixeiras. e jogos também, né? Que agora é um novo momento da empresa, são os jogos Isso, a gente pedagógicos, está né? agora com um projeto também que são os jogos, daí entra mais para a parte pedagógica também, né? Então são peças são lonas, né? Que é para as crianças usarem na escola. Então vai ter desde brincadeiras que já é de antigamente também, amarelinha, outros jogos também de tabuleiro, mas daí tudo voltado com alguma coisa para aprendizado também, né? A gente E estava conversando antes, né? Trazer para a mesa essa conversa, porque com o advento aí da Lei 15.100, que saiu em fevereiro com relação à proibição do celular nas escolas, é uma preocupação, né, forte e emergente nas escolas, fazer com que os alunos estejam ali efetivamente fazendo algo que não seja vinculado a uma abstinência ou a falta da tela naquele momento. E como a proibição ela se estende para os horários de intervalo, ou seja, o horário que o aluno está integralmente na escola, a busca por soluções, né, com brincadeiras, com brinquedos, com soluções que venham a interter esse aluno, a fazer uma integração com esse aluno naquele momento é super oportuno, né? Então a Joy, num momento em que há uma determinação via lei federal de que as escolas precisam também buscar esse equilíbrio na saúde mental dos seus alunos, porque a lei ela não só determina a proibição, ela também dá diretrizes para que a escola tenha programas com relação a essa questão da adaptação ao aluno sem a tela, vem de encontro aí em produtos que podem ser super importantes na condição das escolas para isso. Então, é um momento interessante, né, que o mercado vive, por exemplo, pelo menos o mercado educacional, onde vocês também estão presentes muito fortemente, com o que vai haver de necessidade aí das escolas de aprimorarem os seus playgrounds, ou instalarem mais playgrounds, ou colocarem a questão dos jogos pedagógicos, que foi a última colocação, e dar um match, né, interessante aí, e com mais oportunidades para as escolas e mais negócios para a Joy. e a questão dos brinquedos em larga escala, né? Que são escalas maiores, também é uma tendência, né? Porque Sim. tem ali a possibilidade de você incluir mais crianças, né? Enfim, turmas até às vezes inteiras. E a questão da lona foi uma grande sacada, porque ela se torna um produto de fácil montagem e de fácil desmontagem para uma professora sozinha levar, Sim. que hoje é um grande problema nas escolas, né? Não adianta eu fazer algo muito robusto, mas eu preciso de 2, 3 pessoas para operacionalizar, já vai ser um impedimento. Agora, se a professora vai lá, né? Agora uma coisa assim que eu acho que sumiu das escolas, né? Que pena, né? Lembra, na minha época tinha Tô esperando. brinquedoteca. Ainda tem, ainda Tem? Tem? Ainda tem, ainda Tem, tem? mas Tem, sim. Aquilo era incrível, a brinquedoteca. Ou seja, Já tinha na tua época? a brinquedoteca? É? Tinha. Na onde eu estudei não tinha brinquedoteca. A brinquedoteca é onde ficavam todas as atividades lúdicas, pedagógicas, etc. Ah, sim. Tudo sim. arrumadinho, É. e aí até às vezes a professora falava, Mas vai lá. no meu caso era Tinha esses jogos de tabuleiro, brinquedos eles tinha- vinham para uma outra área. Era meio que só um local onde se depositava. A gente Hoje já existe o espaço Exato. da tá... brinquedoteca. tá, né? brinquedoteca Sim. como área espaço, de... como área lúdica. tá. Não, eu chamo É. de brinquedoteca o... O armazém, onde É, foi o o- Não, exatamente. não. Hoje as escolas elas têm um Tem uma espaço sala próprio para específica isso. para isso, é. Elas levam o aluno para essa sala. Ah, ok, mas
Então na minha época não tinha. Na minha época Só tinha mudou lugar o onde ficava, conceito. mas chamava de brinquedoteca. Porque, ó, vai lá na brinquedoteca, pega tal coisa pra gente trabalhar hoje com a Pois turma. vai lá, pega e tava- traz. e Hoje tinha- a brinquedoteca tinha- é um espaço próprio. Na biblioteca tinha lá toda a parte dos mapas, né? Enfim, tinha muito recurso. Não, era sim. mapoteca. 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 Não tinha mapoteca. Você tá... Já- Não. Mas tinha lá o lugar dos mapas e tal, daí era só ir Tô lá falando buscar. que tinha Map- colégio que tinha mapoteca, O cara. nome era Mapoteca? Lá no Elisa tinha Mapoteca? mapoteca. Então, aí tinha lá os principais jogos, né? E era muito legal, porque a gente amava quando um professor usava um recurso desses para alguma atividade, né? Então, esse das lonas vai nesse caminho, porque daí a professora vai lá, escolhe, né, a atividade que se propõe. Eu imagino que os jogos devem ser desenvolvidos por uma equipe técnica. Isso. A pessoa é profissional, né? Ela é pedagoga, né? Ela sentou, fez todo um estudo em cima para por quê, né? Daí a gente tem esse material, hoje já está em linha, né? Mas a gente não tem divulgado isso muito ainda. A gente vai talvez ter um outro momento de poder estar divulgando isso melhor aqui também. E justamente ele é um material que não vai trazer nenhum barulho, porque às vezes tu joga ping-pong, joga em alguma mesa de jogos, tem muito barulho, né? Isso não, você estende a lona ali no chão e a criança vai jogando, brincando ali, depois só recolhe e guarda as peças, bem tranquilo, né? Ela E vem aí dentro de um tem- tubo, bem fácil para colocar num lugar próprio, né? Para não ficar jogado ali de qualquer forma. Olha Então, só. E aí tem toda uma intencionalidade pedagógica, naturalmente que vem com instrução. Exato. E Uhum. aí a professora, né, ou a coordenadora, sabe, ó, tal jogo É, tem essa finalidade, esse propósito, só pegar lá e exatamente. como falta recurso, né? Porque muitas vezes o que acontece? Recursos lúdicos, recursos de brincar mesmo, porque, cara, se pegar da faixa etária dos anos iniciais, a criança tem que desenvolver uma série de coisas em sala de aula, sem dúvida, né? Motricidade. Então, Motricidade é fundamental nessa época. E aí vai de novo na questão das telas, né? As crianças estão chegando nas escolas hoje sem saber se movimentar, sem saber correr, sem saber pular. elas caem e se machucam Elas não têm o que você tinha na sua época, o que o Juliano passou, o que eu passei, o que o seu Miro passava, de brincar na rua, de correr, enfim, as atividades físicas que fazíamos naturalmente, hoje não temos nas crianças. Não tem memória Não, muscular, é? né? Não tem essa Sim. questão de desenvolvimento físico e, consequentemente, o desenvolvimento da motricidade que nós tínhamos na nossa época. Então, elas vão para as escolas e elas precisam de brinquedos que pensem nisso. Elas precisam de atividades, seja na educação física ou seja num playground, em que ela possa ter o desenvolvimento da sua motricidade de uma forma plena e segura, Exatamente. principalmente. Com o fim dos celulares nas escolas, nós também vamos melhorar a segurança das crianças nos playgrounds. Porque muitas professoras e auxiliares. Também não vão usar, né? Exatamente. Mas a Muitas gente professoras e auxiliares não vão usar o celular na hora que as crianças vão estar no parquinho. E muitos acidentes deixarão de De ocorrer. acontecer. Porque as auxiliares e as professoras e as tias, né? Que em alguns lugares são chamadas de maneira muito carinhosa, né? As tias, elas estarão lá totalmente focadas, né? Naquele momento que as crianças estão brincando e começando. E como é legal, né? Ver uma criança ali nos anos iniciais, ali na educação infantil, percorrendo um percurso do parquinho e parece que é uma Uma vitória, competição ali, né? As crianças são, de uma forma ingênua, tranquila, elas fazem essas conquistas pessoais se tornarem vitórias, né? É muito legal. Quando vocês decidiram ali, que tem a frase, né, o slogan de vocês, né, que diversão é assunto sério, né? A ideia de se basear nessa frase está envolvido com aquilo que o senhor falou bem no início do nosso encontro hoje, que é realmente assim, segurança em primeiro lugar, essa é a ideia da frase. Exatamente. A segurança precisa estar ali, em primeiro lugar, porque criança, ela não vê. Se ali, na lateral do parque tiver um fechamento que quebrou ou caiu, a criança ela não vai ver, ela vai chegar, vai cair ali, ela não vai ter essa noção, né? Então, a gente precisa cuidar e fazer as coisas dentro da segurança, né? E também
todo o equipamento, qualquer peça que você coloca ali, a criança não vai saber se isso é perigoso ou não. Ela vai. Então, a gente tem esse cuidado desde o projeto, desde a primeira visita, você tem esse cuidado com o cliente, porque o meu cliente vai ser a criança, vai ser o filho do fulano, do ciclano que vai estar usando isso ali. E precisa ser visto isso com uns bons olhos, com olhos minuciosos, né? Para isso não acontecer nenhuma tragédia nas escolas e em nenhum lugar, nenhum lugar, nenhum clube, nenhum hotel, nenhum hotel fazenda, onde que você vai para divertir para ter alguma surpresa ali de alguém se machucar. É possível de acontecer algum acidente, mas pelo menos não Por alguma negligência do equipamento ou negligência de um do... cliente ou do fabricante e não fazer a coisa correta, né? Então a gente sempre toma esse cuidado desde o princípio. A gente chama muita atenção desde a equipe a própria fábrica, a gente alerta às vezes, isso aqui saiu com problema, né? Isso aqui não pode. Os próprios montadores, o próprio cliente, ele é alertado, esse brinquedo aqui você vai ter que tirar essa árvore, vai ter que cortar esse galho. E por que não esse tipo de brinquedo? Às vezes, que a gente conversou já durante essa conversa aqui, às vezes o cliente acha, tá, isso aqui ficaria legal, né? Colocar lá no brinquedo, tá, mas eu digo, não, mas eu não colocaria isso, né? Porque ela vê, às vezes, esse brinquedo do concorrente. Não quero falar negativo. Os meus clientes, os meus concorrentes, eles têm brinquedos excelentes também. Mas alguns colocam algum tipo de brinquedo que aí eu digo, eu não iria colocar isso aí. Mas por quê? Isso aqui pode ser algo que pode se formar um ninho de abelha ali dentro. Isso aqui não é seguro. Alguém, principalmente quando é em lugar público, alguém pode se esconder dentro daquele tubo dessa forma que foi colocado aqui. Então, tudo isso a gente tem que alertar o cliente, né? É um E olhar os de próprios, carinho, né? com carinho. E os próprios pais, quando levam a criança num brinquedo, seja da Joy, seja de qual for a empresa, ela tem que ter esse olhar com segurança. Isso aqui pode ser perigoso. Ou pelo menos olhar primeiro se você não tem a visão, né? Que a gente usa muito tubo de ligação. Esse tubo de ligação ele tem que ser furo, é lei, né? Tem que ser os furos que alguém possa olhar lá dentro. Não tem ninguém lá dentro, né? Então, já várias coisas que eu encontrei nessa caminhada, o pessoal me mostrou e histórias que eu vi acontecendo dentro de um tubo de ligação, porque ele não estava corretamente, né? E Então, a até, gente até porque os pais, às vezes, quando estão nesses parques, principalmente espaços públicos, etc e tal, ou até em hotéis e tal, eles largam a criança lá cara, e vão conversar, ou ficam no celular e se distraem, e esquece que a criança precisa de supervisão. Sim. Precisa de um cuidado, né? exatamente, né? Dentro do espaço. Não é assim, não, agora pronto, tá... Eu vejo que entra muito a questão, até que a gente já comentou antes também, dessa especialização da equipe de montagem também, né? Que a gente já teve situações, que nem meu pai comentou, às vezes não é nem a questão de um brinquedo do concorrente ser ruim ou não ser ruim, mas é a execução do serviço, né? A gente já teve situações que às vezes o cliente foi montado um tobogã saindo e a saída dele dava bem na frente do balanço. Imagina, a criança vai descer do Nossa. escorregador já dá de frente com o balanço. Então ali É só simplesmente foi um erro, sincronizar foi um movimento. erro de montagem, o pessoal montou de qualquer jeito, não pensou nessa segurança. Então a gente cobra muito isso da nossa equipe de montagem. Então hoje a gente tem pessoal ali de montagem que já tem, acho que um tem 16, outro tem 15 anos de Casa, empresa né? já, né? Então eles às vezes chegam lá no local, porque a gente já tem situações que a gente chega, faz um projeto, mas às vezes no local tu chega e encontra alguma surpresa. Então eles vão ter que fazer alguma alteração na hora da montagem, para evitar de trazer algum risco na hora de uma criança brincar, escorregar, balançar, né? Então, E sabe que essa questão das questões técnicas, como faz a diferença, né? Estava numa escola um dia desses, e aí o cliente tá montando lá toda uma área mais ambiental, etc e tal, enfim, vai montar um pomar. E aí eu olhei e disse, pô, que buracos são aqueles ali? Né? Daí aproveitou que contratou uma máquina lá para fazer uma determinada escavação e já fez, né, bem mais rápido, né? Já fez lá com a concha o buraco das mudas, né? Mas assim, né? Vai uma aqui, vai uma aqui, vai uma aqui. E eu lembrei
quando eu fiz lá um pomar lá no sítio no Rio Grande do Sul, que aí eu contratei um especialista em pomar, né? Aí mostrei para ele a área, e aí ele fez um estudo de quantas árvores seriam possíveis dentro daquela área, quais seriam as mais adequadas de estarem próximas, serem vizinhas, quais frutas eram melhor estarem longe, e algumas frutas que produziriam o ano todo, só que com épocas diferentes, né? Então, assim, laranja não sei do que produz em tal momento, laranja não sei do que em tal momento. Então, teria laranja o ano todo, só que com diferentes, né, espécies. Então, assim, me deu todo um embasamento. E aí, quando ele chegou lá, que chegou com um caminhão com as mudas, foram mais ou menos 90 mudas que nós plantamos, ele chegou com uma equipe, chegou com uma broca gigante, Uhum. certo? E aí, a primeira coisa que ele fez, que eu achei interessante, ele pegou, ele já tinha, né, ali uma espécie de corda guia de 4 metros. E aí, pô, 4 metros é bastante coisa, né, cara? Sim. Certo? Então, assim, num raio de 4 metros não teria outra árvore próxima. Então, era 4 metros aqui, tava próxima, a outra aqui, e assim diante. Eu falei, tá, mas é muito longe, vou perder muito espaço. Ele falou, tu tá vendo a muda agora. Mas depois que a copa da árvore tiver volume, tiver galhos e tudo mais, mesmo que você estiver podando, você não pode acabar impedindo que o sol tenha, enfim, né, alcance todas as árvores vizinhas. Inclusive, algumas crescem mais que outras. Então, assim, todo detalhe que ele usou para me explicar isso, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter contratado um especialista. E aí, daí eu vi na escola aqueles buracos tudo aleatório, assim, uns ali eu vi que não tinha menos de 2 metros de distância. Sim. Aí eu disse, cara, se eu comento ou não comento, né? Porque os buracos já estão feitos, eles não vão chamar a máquina de volta para tapar. Aí eu fiquei quietinho. Mas você contar com um especialista faz toda a diferença em Futuramente qualquer... podem se incomodar com as árvores, né? porque E a gente entra muito ela essa esquece que questão vai de... crescer, né? a gente entra muito essa questão de planejamento, né? E a gente falou antes de, às vezes, uma escola, ela cria um parque de 5, 6 torres, mas ela não tem, talvez, condições financeiras de adquirir um desse. Então, ela já demonstrou esse desejo, então, ela conseguiu comprar só de 2 torres. Então, a gente já monta, o espaço dela é grande, a gente monta faz um projeto e monta o playground, pensando em futuramente ela ampliar isso, né? Então, não adianta também vender agora qualquer coisa, um parque menor, botar no meio do espaço dela, depois ela não consegue aumentar. Então, a gente já monta pensando, como ela tem essa intenção, futuramente ela pode ir aumentando, né? Então, essa questão de planejamento também na área do cliente, né? Qual é o meio mais rápido e fácil para contactar a Joy hoje? Olha, hoje tem pelo WhatsApp nosso, né? Da empresa, cai direto na empresa, daí ali a gente divulga, esse aí mesmo. 47988-737414. 47988-737414. WhatsApp da Joy Brinquedos. Depois a gente vai colocar nos A nossos, Adri vai colocar, com nos certeza. nossos créditos. Ou encontra o seu Miro aí na estrada, né? Ou pode ser no 479973-3504, desde 1996. Esse telefone é valioso. Esse número Mudou de operadora, mas não mudou o número. O número não muda. Tá certo. É isso aí. E a gente tem o Instagram também, a gente sempre está divulgando as montagens. Joy Brinquedos no Instagram, Joy Brinquedos. Uhum. Legal. A gente divulga as montagens e os... Seu Miro, você quer deixar uma mensagem aí pro pessoal de escolas, né? Por que vale a pena investir num parque, num brinquedo, enfim, sejam os playgrounds, ou seja agora os novos brinquedos pedagógicos que a empresa está lançando? Pode ficar à vontade e já se despedir. E antes de mais nada, né, agradecer muito. Obrigado por acreditar na Escola em Voz, obrigado por nos patrocinar. E estaremos juntos em muitas andanças daqui para frente, tá certo? Mas pode ficar à vontade aí para deixar o seu recado. Certo. A gente espera que todos que assistem e têm uma necessidade de alguma visita, de alguma orientação, que a gente pode começar já de saber o que você precisa, qual a idade da criança que vai usar esse brinquedo. A gente está totalmente à disposição de estar oferecendo isso para qualquer escola, seja qualquer área de lazer que você tenha. E para conhecer a Joy, para quem ainda não conhece, apesar que a gente é muito conhecido, mas
Muitos não conhecem a gente ainda e quem conhece quer mudar, quer fazer alguma coisa diferente. E quando querem comprar um playground que compra de qualidade, compra com pessoas experientes e realmente cobrem isso também daquilo que é oferecido, né? E eu quero que seja cobrado da minha equipe ou de mim mesmo aquilo que eu estou querendo oferecer, que realmente você receba na sua escola, que você realmente tenha eh, essa certeza, essa segurança de que você vai receber isso que você está sendo oferecido, né? E senão, a gente precisa ser penalizado, pelo menos para chamar atenção, né? O cliente tem todo esse direito, né? Para chamar atenção, para receber aquilo que realmente comprou. Eh, não vai comprar quer comprar uma Maroc e depois vai ter que comprar vai receber uma Saveiro, que vai ser algo que não vai satisfazer a sua necessidade, né? Ou as suas expectativas. Isso em relação ao playground, né? E a gente vai estar divulgando também muito bem próximo a questão dos jogos, que são muito, muito interessantes para trabalhar socioemocional, numeral, alfabetização, muitas coisas bem interessantes. A criança brincando também, ela vai ser alfabetizada, ela vai aprender, ela vai saber lidar com as emoções dela através daquilo que a gente vai trazer. Nós temos pessoas que vão estar vendendo esse produto, tem pessoas que vão dar capacitação depois de adquirirem os produtos. E estamos à disposição. A Joy agradece também muito por termos essa parceria com Escola em Voz, né? Que é uma novidade e nós ficamos muito felizes com aquilo que foi nos proposto e vamos ter uma longa caminhada, se Deus assim quiser e permitir. Obrigado. Juliano, suas mensagens. Sua Então, mensagem, sua palavra final. depois desse discurso aí, não tem mais muito o que falar, né? Mas é só mesmo que realmente o pessoal dê essa oportunidade para a gente estar atendendo, que nem acho que já foi citado aqui também. A gente tem clientes em comuns que não são de 2 anos ou de uma venda só. Então a nossa ideia é ter clientes para uma vida toda, né? Então a gente vender uma vez e fazer manutenções e vender mais vezes, não vender uma vez e sumir. Então a gente quer, o nosso compromisso com o cliente é isso, é atender uma vez e atender bem para continuar atendendo, né? Muito Perfeito. bom. Obrigado. Gostou dos meus amigos? Eu te falei que os meus amigos eram top. Totalmente excelentes. Se você comprar uma Maroc, não vai ganhar uma Saveiro. Mas então você não vai comprar Saveiro para ganhar uma Maroc, mas vai comprar uma Maroc e ganhar uma Maroc. Entendeu a jogada ou não? A jogada é que eles fazem um atendimento personalizado e eles têm o carinho de dizer para você o que é o mais indicado para tua necessidade. Não vai ser uma empresa que vai chegar lá e falar, eu quero o playground X1. Isso, não, calma. Vamos avaliar a tua faixa etária, vamos avaliar o teu espaço, vamos avaliar o contexto que esse brinquedo vai fazer parte da tua escola. E aí a gente vai te indicar talvez o X1 ou talvez um outro brinquedo que seja mais adequado. O que eu vi aqui é o seguinte: se tu investir 100 mil reais, tu vai ser atendido. E se tu investir 10 mil reais, tu vai ser atendido. E se investir 1.000 reais, vai ser atendido. Da mesma forma, com o mesmo carinho. O que não é comum em muitos lugares da educação que a gente está acostumado. Você sabe disso, Esse é né? o grande diferencial. Né? Esse é o grande diferencial. Fico muito feliz, muito honrado de poder falar da Joy Brinquedos aqui no Escola em Voz. E tenho certeza que vamos buscar essa outra oportunidade de trazer essa pedagoga para cá para falar de brinquedos educativos e como é que isso é desenvolvido. Isso é um papo muito gostoso, muito interessante e necessário para que as escolas se liguem que quando ela quiser botar um brinquedo na sua escola, não é simplesmente chegar e comprar um brinquedo. Existe todo um aparato técnico que envolve isso e a Joy é especialista em fazer com que você entenda a sua necessidade e te oferte o melhor brinquedo. E qual empresa que você tem o dono indo pessoalmente lá olhar o teu negócio e fazer o projeto? Né? Opa! É o Opa! O Opa vai. Muito bom, esse foi mais um episódio de Escola em Voz. Estamos muito felizes com a sua companhia. Hoje você conheceu um pouco mais da história da Joy Brinquedos, uma empresa catarinense que atende aí o país todo nas soluções de parques, playgrounds e também agora olhando aqui com mais atenção os outros produtos, né? Também pisos, móveis e agora jogos pedagógicos, tá certo? Siga-nos nas redes sociais, você sabe, o Escola em Voz é muito importante que você
seja membro, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber também aí os próximos temas e não esqueça de deixar o seu comentário. Se você também quiser, né, lembre-se de indicar, né, Escola em Voz para os seus amigos e aí para os seus familiares, tá ok? Até o próximo episódio. Rony, vamos almoçar? Um grande abraço, meu caro. Agora Você vai está pagar o almoço hoje, não? batendo o sinal do meio-dia. Bora. É hora da Batendo galera o sininho. pegar o busão e ir para casa para curtir o seu almoço. Valeu. Vamos lá, gente. Um abraço, tudo de bom e até o próximo episódio. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio. É pra vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.